Quanto é 10% de 4 dias? Para fazer essa conta, pessoal, vamos transformar os dias em horas? Vai ficar mais fácil porque as alternativas estão em horas, vai ficar legal para a gente. 4 dias é a mesma coisa que 4 vezes 24 horas, né? Isso aqui vai dar 24 vezes 4, se não me engano, 96. Ó, 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9, 96. Então, eu vou calcular 10% de 96 horas. E olha que interessante, calcular 10% é só dividir por 10. Você lembra desse macete? Então, eu vou pegar o 96, dividir por 10. E dividir por 10 é só colocar uma vírgula, né, com uma casa decimal. Então, vai ficar 9,6. Como eu tinha transformado em horas, 9,6 horas. A alternativa, letra D. Essa questão cai muito em concurso. Qual é a metade de 4,8 horas? Para fazer essa conta, pessoal, vamos transformar essas horas em minutos, tendo em vista que as respostas estão todas em minutos, e como a gente vai ter que dividir por 2, fica mais fácil, né? 4 horas é só multiplicar 4 vezes 60. Eu tenho 240 minutos, certo? O 0,8, né? 0,8 horas é só multiplicar o 8 por 6. Isso aqui vai dar 48 minutos. Beleza, agora é só somar esses dois, né? Porque é a parte inteira e a parte decimal da hora. 240 mais 48 é igual a 288 minutos. Só que eu estou querendo a metade, então é só dividir por 2. 288 dividido por 2, 144 minutos. Alternativa, letra D. Legal, né? Qual é a metade de 10 mais 10? Essa questão gera polêmica por causa de uma vírgula, que nesse caso aqui não está presente. E essa vírgula faz toda a diferença. E ela estaria aqui, né? Se a gente tivesse essa vírgula, ela estaria aqui no 10, o que vai fazer diferença na aplicação dessa metade. Sem a vírgula fica o seguinte, a metade de 10 mais 10, sem a pausa da vírgula. Então, eu vou ter que calcular 10 mais 10 e dividir por 2. 10 mais 10 é 20. Dividiu por 2 igual a 10. A alternativa, letra B. Deixe nos comentários se você saberia fazer se tivesse a vírgula aqui. Olha lá essa questão. Se 9 ovos custam R$ 63,00, quanto custam 10 ovos? Essa é uma questão típica de se utilizar a regra de 3, por isso eu coloquei até um subtítulo aqui, né? Regra de 3. Mas existem outras maneiras de se resolver. Não é porque o nosso problema é um problema de operações e grandezas proporcionais que eu tenho que utilizar a regra de 3, né? Mas a regra de 3 funciona muito bem aqui. Embora existem outras maneiras mais fáceis, né? Como eu acabei de comentar para vocês. Eu posso, por exemplo, dividir o 63 por 9, descobrir o valor de cada ovo, depois multiplicar. Isso também seria uma relação proporcional e também é super válido. Mas eu vou mostrar para vocês como que resolve utilizando a regra de 3, porque a regra de 3 é bem importante a gente saber, e fazer com valores fáceis e pequenos é bem legal e bem tranquilo para a gente poder aprender aqui a essência da coisa, tá bom? Lembrando a você que se você for novo, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e, claro, vamos até o final para você acompanhar a resolução. Para montar uma regra de 3, gente, precisamos relacionar as grandezas. Mas, na verdade, precisamos identificar quais grandezas estão em questão. No nosso caso, temos as grandezas ovo, ou ovos, né, no plural, e temos a outra grandeza, que é o valor, em reais. Então, essas duas grandezas vão ser relacionadas utilizando a proporcionalidade. E, por isso, a gente pode utilizar a regra de 3. Primeiramente, eu tenho alguma relação entre alguns valores aqui. Eu tenho que 9 desses ovos está relacionado com 63, né? O valor de 9 ovos é R$ 63,00. Então, eu vou colocar aqui, ó. 9 ovos, 63. Sempre as grandezas que estão relacionadas, a gente põe na mesma linha, para poder criar essa relação, tá bom? E aí, 10 ovos, que é o segundo valor de quantidade de ovos, eu não sei. E aí, como eu não sei, é óbvio, vamos utilizar a letra X, né? Queremos descobrir esse X. Por isso utilizamos ele, né? Uma incógnita muito comum aí na matemática para poder ser descoberta. Para encontrar o x, pessoal, precisamos fazer a ordem correta das operações aqui na regra de 3. Primeiramente, vamos analisar.
Se eu tenho uma quantidade maior de ovos, se eu aumento o número de ovos, o que acontece com o valor desses ovos? Aumenta também. O que isso significa? Eu estou dizendo que se eu aumentar o número de ovos, aumenta o valor. Se eu diminuir o número de ovos, diminui o valor também. Essas grandezas, elas se relacionam de forma diretamente proporcional. Então, elas são diretamente proporcional. Proporcionais, né? No plural. São grandezas diretamente proporcionais. Se isso acontece na regra de 3, o que eu vou fazer? Multiplicar cruzado, né? E aí vai ficar x vezes 9, vai ficar 9x igual a 10 vezes 63, que é igual a 630. Agora eu posso pegar esse 9 e passar para o outro lado dividindo. X é igual a 630 dividido por 9. O 63 está na tabuada do 9, então fica fácil. 63 é igual a 9 vezes 7. Como eu tenho um zero a mais aqui, eu vou colocar o 70 como resultado. Logo, x, que é o valor dos nossos ovos, é igual a 70. 70 o quê? Reais, né? Lembrando que ele está na coluna dos reais. Então, vai ficar aqui, né? RS 70 reais. A alternativa, letra C. Mas como eu disse para vocês, essa não é a única maneira de se resolver. A gente poderia, por exemplo, pegar o 63, dividir por 9. O que eu descubro com isso? O valor de cada ovo, né? Esse aqui é 7, como a gente acabou de ver da tabuada. Então, cada ovo custa R$7. Certo? Se eu tenho que cada ovo custa 7, eu quero descobrir 10, é só fazer 10 vezes 7. Essa é a maneira mais fácil de se resolver essa questão, tá? Mas, como eu disse, aproveitei de uma questão fácil para poder utilizar a regra de 3 e a gente vê como que ela funciona. E realmente funciona, né? Deu o mesmo valor e a gente aprendeu aí como que se faz uma regra de 3 diretamente proporcional. A resposta é letra C, como a gente viu. E aí, a gente vai agora terminando o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, fiquem com Deus e até o próximo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu trago para vocês essa questãozinha aqui de raciocínio lógico e te pergunto se você sabe, se está acostumado a resolver esse tipo de questão. É uma questão que envolve aqui, né, a gente encontrar o padrão lógico entre essas palavras e o número que está relacionado a cada uma delas. Por exemplo, se uva é 8, kiwi é 8, banana é 27, então melancia vai ser quanto? 36, 49, 64, 81. E aí, você sabe resolver essa questão? Caso você saiba, já deixe nos comentários aí o seu palpite, tá bom? Temos, então, como eu disse para vocês, encontrar relação lógica entre essas palavras e esses números. Se você não sabe, se você não tem noção de como que faz isso, existem algumas estratégias que a gente pode traçar para poder encontrar essa relação lógica. Algumas coisas muito comuns aparecem, né, quando se envolve raciocínio lógico em matemática, principalmente utilizando de palavras. Existem as formas de encontrar com o número de letras, existem aqui número de consoantes, número de vogais, tem alguma relação também com as primeiras e últimas letras. Tudo isso serve como alguma maneira de se encontrar essa relação. Então, a gente pode, por exemplo, começar utilizando a nossa contagem de letras, né? Vamos contar a quantidade de letras que tem cada uma das palavras. Temos aqui uva, que tem 3 letras e está relacionado com 8. Aparentemente não fez tanto sentido, né? 3 é primo, 8 é par, não fez muito sentido, não. Kiwi tem 4 e também é 8. Então, aqui já fura o nosso problema. Por quê? Eu tenho dois números, né? 3 e 4, se eu fosse contar o número de letras, sendo associado ao mesmo valor. Então, esses dois aqui, ó, eles vão ter uma coisa muito importante, que é o seguinte: as duas palavras estão sendo ligadas ao mesmo número. Então, a gente tem que encontrar alguma coisa que existe nessa palavra uva e que existe também nessa palavra kiwi, para a gente poder relacionar com o número 8. Beleza? E depois, é claro, tem que valer também para banana, que é 27. Se a gente olhar aqui o número de consoantes, né? Essa palavra uva, ela tem uma consoante.
e ela está relacionada também com o número 8. Beleza? Que o i tem duas consoantes e também está relacionado com 8. Então, essa também não é a lógica. Estamos checando aqui as possíveis formas de encontrar esse raciocínio, tá bom? Então, já elimina aí também o número de consoantes, beleza? A próxima seria o número de vogais. Será que funciona? Vamos olhar aqui. Vogais. 1, 2, né? Então, uva tem 2 vogais. Beleza. Kiwi tem 1, 2 vogais também. Banana tem 1, 2, 3 vogais. Então, eu criei a seguinte relação utilizando essa lógica. 2 está relacionado com 8. O 2 também está relacionado com 8, obviamente. Então, aqui já está valendo, está tudo bonitinho. Pelo menos eu tenho o mesmo número relacionado com outro valor, tá? E, finalmente, 3 está relacionado com 27. E eu preciso descobrir qual que é a lógica aqui, né? O número de vogais da melancia, 1, 2, 3, 4. São 4. Que número que eu vou ligar, né? Percebam que todos esses valores aqui, todas essas relações devem ser iguais. Por quê? É um raciocínio lógico, né? Uma sequência lógica de operações. O que eu posso fazer com o número 2 para chegar no 8? Uma das maneiras seria multiplicar por 4. 2 vezes 4 é 8, beleza. 2 vezes 4 é 8, beleza também. Só que isso aqui vai furar, porque 3 vezes 4 não é 8, é 27. Opa, perdão. 3 vezes 4 não vai funcionar, não é 27, vai ser 12, né? 3 vezes 4 é igual a 12. Então, multiplicar por 4 não está aqui no nosso padrão. Nem mesmo somar 6, também aqui furaria. Só que existe uma outra operação que consegue levar o 2 no 8, que é a operação de expoentes, né? A potenciação de expoente 3. Vou escrever isso para vocês. 2 elevado ao cubo é 8. Aqui também, 2 elevado ao cubo também é 8. E aqui, 3 elevado ao cubo também é 27. Ou seja, eu vou pegar o número de letras e elevar ao cubo. No caso do 4, fica 4 ao cubo. E aí é só a gente encontrar o valor de 4 ao cubo, né? Que é igual a 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4... vai ficar aqui 24, sobe 2, 4, 5, 6, 64. Logo, 4 ao cubo é 64, o que nos diz que o 4 está sendo relacionado com 74. Em outras palavras, melancia é 64, alternativa letra C. Bem interessante, né, gente? Vocês gostaram dessa questão? Vamos para mais uma, porque temos mais exercício para o nosso cérebro aqui, beleza? Quantos anagramas tem a palavra Enem? Uma questão muito legal, gente. Costuma cair em concurso aí, vamos calcular juntos. Para calcular os anagramas, a gente vai calcular uma permutação desses elementos, que são as letras aqui. Permutação nos leva aos fatoriais, lembra deles? O fatorial de um número. Aqui a gente tem 4 letras, 1, 2, 3, 4. Então eu vou embaralhar essas letras e para contá-las eu aplico 4 fatorial. Uma coisa que tem que tomar cuidado, ela tem letra repetida. A letra E, temos 2 letras E, então eu vou ter que dividir por 2 fatorial. Questão que pode cair no seu concurso, olha lá. Qual é a metade de 8 elevado à 15ª potência? Aqui vamos usar as propriedades da potenciação, tá bom? Vamos armar aqui o 8 elevado a 15. Lembrar que metade é dividir por 2. E beleza, a partir daqui a gente tem que usar as propriedades. Primeiramente, para usar a propriedade da divisão, a gente precisa de uma mesma base nas potências. Como temos o 2 embaixo, o 8 pode ser escrito na base 2, né? 8 é igual a 2 ao cubo. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2, beleza? Vou substituir 2 ao cubo. Coloco parênteses, porque isso aqui tudo é 8. E aí, o 15 está elevando o 8, né? E agora sim, divide por 2. Aqui multiplica, potência de potência, 2 elevado a 45 dividido por 2. Quando não tem ninguém, tem 1. Potências de mesma base dividindo, conserva a base, subtrai os expoentes. 45 menos 1, 44. Alternativa, letra D. Olha essa questão. Quanto que vale aí, né, essa raiz quadrada aqui? Se a gente fizer as contas, gente, transformando
essa porcentagem, na sua definição, né, em forma fracionária, a gente vai encontrar o seguinte: essa raiz ela é equivalente a essa raiz aqui, ó, 121 sobre 100. Lembrando que a porcentagem é uma razão centesimal, certo? Por 100. E aí aqui a gente consegue separar as duas raízes. Então vai ficar a raiz de 121, que é um quadrado perfeito, isso vai nos ajudar, sobre raiz de 100, que também é um quadrado perfeito. Aqui a gente encontra logo a nossa resposta, 11 sobre 10, certo? Só que as respostas estão em porcentagem. Para chegar na porcentagem, eu preciso de uma divisão por 100. Então, vou multiplicar por 10 aqui, ó. Eu fico em 110 sobre 100, que é o mesmo que 110%. Alternativa, letra D. Se 1 é 2, 2 é 4 e 10 é 3, então quanto que vale 12, gente? Essa é uma questão de raciocínio lógico. A gente tem que encontrar alguma maneira de relacionar esses números que estão aparecendo aqui para poder criar um padrão. E esse padrão deve valer para todos esses números, inclusive para o 12. Então, a gente descobrir esse padrão, a gente consegue concluir também a mesma ideia para o número 12. E a ideia que eu encontrei aqui foi o seguinte, gente, ó, o número 1, ele é escrito assim, né? 1. O número 2, ele é escrito dessa maneira aqui, ó. Olha que interessante. E o número 10 é escrito dessa maneira aqui, certo? O que a gente tem de relação? 1 tem 2 letras, 2 tem 4 letras e 10 tem 3 letras. Portanto, basta eu escrever a palavra 12, que eu vou descobrir qual é o seu valor, que também vai ser 4. A alternativa, letra B. Essa questão eu achei meio estranha na hora que eu acabei de ler ela, mas olha que interessante. Se Lua é 1, 2, 3, então o Sol vai ser o quê? 2, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 3, 2, 1. E aí fica difícil a gente relacionar essas duas palavras, né, com números a partir da ligação direta de letras. Então eu pensei no seguinte: o que eu posso fazer de relação entre Lua e Sol? A Lua e o Sol, a gente pensa geralmente, né, quando isso não acontece é um pouco raro, mas eles aparecem em tempos opostos, né? Então quer dizer que um seria o contrário do outro. E outra maneira interessante também, né, é que a Lua reflete o Sol. Se isso acontece, olha que legal, gente. 1, 2, 3, qual seria aqui, né, pensando na ideia de reflexão aqui, né? A reflexão de 1, 2, 3 seria o 3, 2, 1. Portanto, a resposta, letra D. E aí, me diga o que você achou dessa questão. Olha essa questão interessante para fazer com regra de 3. Se 8 salgados custam R$ 24, quanto vão custar, então, 4 salgados? Independente do salgado, né? Se for coxinha, enrolado ou esfirra, né? Tanto faz. O que importa para a gente aqui são as grandezas que estão aparecendo. Você pode fazer de outras maneiras, tá? Mas eu vou fazer o seguinte: 8 salgados estão custando R$ 24. Então, eu tenho aqui os salgados e aqui eu tenho o valor em reais, certo? Eu quero saber quanto que custa 4 salgados. Eu vou colocar como X. Como as grandezas são diretamente proporcionais, eu vou multiplicar cruzado. 8 vezes x, 8x. 4 vezes 24 vai ficar 80, 96. Olha que interessante. Então, quer dizer que o x vai ser igual a quanto? 96 dividido por 8. E esse valor é quanto, gente? É 12. Então, é só marcar a alternativa letra A. Se Caio bebe drink, André bebe bala laica. Então, Nilmar bebe o quê? Rum, cerveja, água ou Orloff. A gente tem que perceber alguma relação entre essas palavras para poder, então, concluir a alternativa final, que é a bebida relacionada com a palavra Nilmar. A gente pode perceber a primeira letra de cada palavra. Olha que interessante, gente. Temos aqui, ó, uma relação interessante. C, que é a primeira letra de Caio, está relacionado com a bebida que começa com D, que é uma logo após ela, né? No alfabeto. A palavra André está relacionada com uma bebida que começa com a letra B. Então, é exatamente isso, né, gente? Uma letra após, basta que eu encontre a bebida que tem uma letra após a letra N. Temos que N, depois do N vem a letra O. Então, a única palavra que bate com essa lógica é a alternativa letra D. Marcou essa?
Se prata é 2, azul é 1, amarelo é 2, então vermelho vai ser quanto? Pessoal, esse é um desafio de matemática envolvendo aqui um raciocínio lógico. E para encontrar o raciocínio lógico, a gente deve encontrar um padrão que vai fazer com que essa palavra seja associada com esse número. Com a mesma lógica, essa palavra vai ser associada a esse número e essa palavra a esse número. Sabendo a mesma lógica que vale para todos, vai valer também para o vermelho, e aí eu descubro a resposta. Qual foi o padrão que eu encontrei? A única coisa que temos relação entre esse número e as palavras é exatamente o número de vogais A. Percebam que na palavra prata eu tenho 2 vogais A, 2. Azul eu tenho uma, 1. Amarelo tem 1, 2, deu 2. Portanto, vermelho não tem nenhuma vogal A. Logo, resposta correta, letra D. Qual é o MMC entre os números 8 e 12? Existem várias maneiras de fazer esse exercício, pessoal. Eu vou utilizar o método da fatoração. Pego o 8 e pego o 12 e vamos fatorar pelos números primos. Começando por 2, é uma fatoração simultânea, tá? 8 dividido por 2 dá 4, 12 por 2 dá 6. Vou por 2 de novo porque são pares, né? 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Eu continuo por 2, mesmo 3 não dando para dividir por 2, porque o 2 dá, né? 2 por 2 dá 1. 3. E agora sim, eu não consigo mais dividir por 2. Eu vou dividir por 3, que é o próximo primo. Chegou no 1, 1, eu vou fechar. O MMC vai ser exatamente a multiplicação entre esses valores aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 32. Opa! 24, né? 24 é a resposta correta. Se 6 doces custam 12 reais, quanto que custa então 10 doces? Pessoal, é uma questão típica de regra de 3. Vamos fazer 6, que está relacionado aqui com o valor 12. Então, nessa coluna eu tenho o número de doces, então eu já posso, inclusive, colocar o número 10 aqui. E aqui eu tenho um valor desconhecido, que é o preço desses 10 doces. Quanto mais doces, maior é o valor, então são grandezas diretamente proporcionais. Por isso, eu posso multiplicar cruzado e encontrar 6 vezes x, 6x, igual a 10 vezes 12, que é 120. Basta que eu faça agora a divisão, né? X igual a 120 dividido por 6. Se eu fizer essa conta, gente, o 12 dividido por 6 é igual a 2, certo? Então, eu vou colocar aqui o 2 e vou acrescentar esse zero, usando aqui um macetinho bem fácil, né? Portanto, x igual a 20, a alternativa letra D. Lago está para Agol, assim como 1, 2, 3, 4 está para uma dessas alternativas aqui. Eu vou te ajudar a encontrar esse valor, tá bom? Vamos fazer uma associação com a palavra lago e esses números aqui. Escrevendo essas letras separadamente. E agora eu vou fazer o seguinte, vou escrever elas aqui embaixo o número, olha lá. Elas vão ter que ter a mesma mudança quando passar para nova palavra, né? A palavra lago virou agol. E aí basta eu fazer essas separações aqui, ó. Cada letra associada a um número. E aí eu vou encontrar, ó. A letra A vale 0. Não, vale 2 aqui, né? A letra G vale 3. A letra O vale 4. E a letra L vale 1. E agora a gente já encontrou 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. A alternativa letra C. Marcou essa daqui?